Muito boa noite, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus, glórias a Deus nas alturas. O Senhor é o nosso Salvador, nosso Deus, nosso Pai, e nós queremos agradecer, Senhor Jesus, muito obrigado. Agora nós iremos orar, iremos falar com Deus, iremos falar com o nosso Pai, e pedir ao Senhor que o seu Santo Espírito venha nos conduzir, venha auxiliar-me na exposição da palavra, venha ajudá-lo a que você tenha um esclarecimento acerca do tema que será tratado, bem como todos possamos sair dessa transmissão posterior a ela conscientes do que nós temos que fazer. Então eu convido você a fechar os seus olhos, convido você a elevar uma oração a Deus de gratidão. Vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pela sua bondade. Vamos louvar e adorar a Deus e vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós queremos te agradecer, eterno Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Queremos agradecer, Pai, pela tua infinita graça, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos permitido, ó Pai, viver o novo tempo, Senhor Deus, na sua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque não nos falta o pão. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Queremos, Senhor Deus, te agradecer, ó Deus, por o Senhor ter realizado intervenções em nossas vidas, preservando a nossa vida, a vida da nossa família, e nós exaltamos o Senhor nesta noite. Queremos, Senhor Deus, cantar louvores a Ti. Queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor, diante do Teu altar, as nossas orações, ó Deus, os nossos pedidos, ó Pai, em favor dos nossos irmãos, em favor daqueles, ó Pai, que o Senhor tem contemplado com a sua compaixão, com a sua graça e a sua misericórdia. Pai, nós já aprendemos, ó Deus, por meio da sua palavra, que nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos estar, ó Deus, em comunhão. Agora chegou o momento, Senhor Deus, de nós ouvirmos a sua palavra, ouvirmos a sua voz com relação ao discipulado, para que possamos, ó Deus, posterior ao Pai, a recebermos todas essas ministrações, possamos, ó Deus, testemunhar do Deus vivo, testemunhar, ó Pai, da sua ressurreição, testemunhar, ó Pai, daquilo que o Senhor realizou em nossas vidas, da transformação, ó Pai, que o Senhor realizou pelo Teu poder em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida do povo de Deus. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos Te dar graças, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado. E se Deus, neste momento, tiver alguém, Senhor Deus, nessa transmissão, que está, ó Deus, com alguma dificuldade, com algum problema, seja ele de ordem emocional, seja ele de ordem psicológica, seja ele de ordem física, seja ele de ordem espiritual. Pai, nós clamamos e rogamos ao Teu santo e precioso nome, o Teu nome que tem todo o poder, que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, este irmão, essa irmã, este amigo, ó Pai, este familiar, esta pessoa, Senhor Deus, que está, ó Deus, assistindo essa transmissão, que ela venha receber do Senhor, que venha do alto a sua graça e a sua bondade. Pai, abençoa-nos, ó Deus, essa é a nossa oração que nós fazemos a Ti, no glorioso nome de Jesus que a fazemos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, certo? Então vamos falar sobre discipulado. Será uma ressignificação? É uma pergunta que eu quero provocar uma reflexão com os irmãos. Discipulado será uma ressignificação? Vamos então ser provocados por Deus acerca disso. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 4 ao verso 11. O tema proposto para a nossa reflexão, que eu quero provocar essa reflexão com os irmãos, discipulado, será uma ressignificação? Então vamos lá. A leitura assim está escrito:
Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui quem está escrevendo essa carta, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, se não o maior dos evangelistas, né, de todo o Novo Testamento e de toda a história depois de Cristo, né? Alguém que entregou-se a Cristo e partindo daí fez viagens missionárias, proclamou, anunciou o evangelho de Cristo por onde passava, organizou algumas igrejas, fez líderes, mentoreou pessoas, cuidou de pessoas, transformou homens e mulheres em pessoas de liderança, presbíteros, pessoas que cuidaram do povo de Deus, fez uma expansão do reino de Deus, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, cartas pastorais, cartas da prisão, cartas gerais que nós conhecemos. O apóstolo Paulo foi um grande evangelizador, um missionário, alguém que aprendeu e por prática, por ofício, estendeu esse discipulado a tantas outras pessoas. E eu queria então provocar os irmãos acerca do discipulado. Discipulado será uma ressignificação? Eu propus essa pergunta porque a minha proposta hoje à noite não é falar apenas do discipulado ou do discipulado em si. Porque você pode procurar em vários livros, você pode procurar em vários vídeos explicativos acerca do que é o discipulado, como fazer o discipulado, a quem alcançar através do discipulado, formas de discipulado, ferramentas para o discipulado. Nós temos aí uma vasta, literatura, uma vasta literatura ou vastas literaturas que tratam do assunto discipulado. Não é um assunto que muitas pessoas não têm o conhecimento. Não. O discipulado, ou discipular alguém, é algo já conhecido da humanidade muito antes de Cristo, né? O mestre passando as orientações, a sua experiência para o novato, né? Aquele que decidiu segui-lo, as suas ideias,
a sua maneira de enxergar o mundo, os seus princípios, os seus valores, e seguindo este mestre também ensinou outros. E aí, de um mestre passou a ter seguidores, e de seguidores, outros seguidores, e aí se forma então uma comunidade como a nossa, que é o cristianismo. Então, falar de discipulado é algo muito de conhecimento de todos. Não temos dificuldade para falar sobre o discipulado. Mas hoje eu queria provocar uma reflexão. Queria provocar os irmãos acerca do discipulado. Será que discipulado é uma ressignificação? Ressignificar é dar um novo pensamento acerca de algo que aconteceu com você ou com alguém. Ressignificar nos auxilia aí a pensar que eu posso dar novos significados. Eu posso mudar o meu pensamento a partir da percepção que eu tenho do mundo. Isso é ressignificar. Ressignificar, você não vai encontrar essa palavra, ressignificação, ressignificar, você não vai encontrar essa palavra no vocabulário, porque não é de uso comum da língua portuguesa. Essa palavra ela é mais usada na neurociência, na psicologia, na psiquiatria, posso dizer até na filosofia. É uma palavra mais usada nessas ciências. E se ressignificar é dar realmente novos significados nos acontecimentos da vida. É mudar o pensamento a partir da percepção do mundo. Isso para nós fica claro no texto que nós acabamos de ler. Vou repetir o texto porque você vai encontrar isso. No início, o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esta era a vida de Paulo, que aqui, chamado de Saulo, vivia uma vida como um fariseu, um doutor da lei, um conhecedor da lei. Quanto ao judaísmo, quanto às coisas do templo, da sinagoga, era alguém muito zeloso. Quanto à lei judaica, ele era alguém irrepreensível. Mas quando ele encontrou-se com Cristo, quando ele entregou a sua vida com Cristo, a sua vida mudou. Houve um processo de ressignificação na vida de Paulo. E Paulo, então, deu novos significados àquilo que aconteceu na vida dele. Paulo, então, continua o texto, mas... E aí você vai lembrar-se de uma palavra que eu gosto de usar muito. Mas, contudo, entretanto, porém... Paulo vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto é, a minha vida anterior, o que para mim era lucro, motivo de status, motivo de estar em evidência, em proeminência na minha sociedade, na minha comunidade, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo, houve uma mudança no pensamento, na forma que Paulo tinha percepção do mundo, percepção de si, percepção da sua sociedade, percepção daquela religião do judaísmo. Isso foi modificado, isso foi transformado. Paulo deu novos conhecimentos, novos significados para aquela vida que ele tinha. Então ele disse:
Mas agora eu passei a considerar tudo isso. O que ele está falando tudo isso? Uma vida que eu era zelosa, uma vida que eu tinha zelo por ela. Eu era fariseu, eu era da tribo de Benjamim, eu era da tribo da elite. Eu quanto à lei, eu era irrepreensível, zeloso quanto às coisas da igreja, verdadeiro hebreu. Tudo isso, essa minha forma de viver, essa forma minha de pensar, a minha forma de se comportar, de se portar na sociedade, na minha religião, isso mudou. Agora, eu considero tudo isso como perda por causa de Cristo. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, lembre-se que eu falei, Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo dizendo, eu fui crucificado com Cristo. Houve uma mudança na minha vida. Eu fui crucificado com Cristo. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais em mim, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Partindo dessa premissa, houve uma mudança na vida de Paulo, no pensamento de Paulo, na cosmovisão de Paulo, a maneira que ele enxergava o mundo, a maneira que ele enxergava a religião, a maneira que ele enxergava a sociedade, a maneira que ele se enxergava, passou por uma transformação, uma ressignificação. Desta vez Paulo diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Porque Paulo, como um fariseu, Paulo, como um doutor da lei, Paulo se agarrava às obras. Paulo se agarrava ao cumprimento da lei de forma rigorosa. E agora Paulo diz que ele não se baseia mais na lei, agora ele se baseia na fé do Filho de Deus. Na fé em Cristo Jesus, o seu prazer é em Cristo, o seu respirar é em Cristo, a sua esperança é em Cristo, o seu entregar-se é a Cristo. Não existe mais lei, não existe mais ordenanças, não existe mais status, proeminência na sociedade religiosa judaica da época. Agora minha vida pertence ao Cristo que me amou e se entregou por mim. Houve uma mudança. Paulo ressignificou a sua percepção. Então eu pergunto, eu te provoco, discipulado será uma ressignificação? Será que é mudar a nossa forma de ver o mundo? Porque discipulado também é um conjunto de alunos que seguem um mestre. Isso é discipulado. Discipulado é uma pessoa a passar os seus ensinos, princípios e valores a uma outra pessoa. Discipulado, ele é uma palavra bem mais conhecida no âmbito, no seio do cristianismo, com referência a Jesus, que chamou os seus discípulos, orientou os seus discípulos, comissionou os seus discípulos para evangelizar o mundo, a começar de Jerusalém, Samaria, Judéia, Galiléia e até os confins da terra, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8 em diante. Isso também é discipulado. Então, como eu disse, você vai encontrar várias ferramentas de discipulado, tipos de discipulado, orientações, estratégias, como fazer, a quem alcançar, quem deve fazer,
Isso você vai encontrar em qualquer lugar. Mas a minha provocação hoje a você, a vocês, será uma ressignificação do discipulado? Eu faço essa reflexão e chego à conclusão de que sim. Porque ressignificar é dar novos significados aos acontecimentos da vida. É mudar a nossa percepção de mundo. E Paulo, então, ele passou por esse processo. Aquilo que lhe dava proeminência, destaque, status, ele agora diz, eu considero como perca. Quando eu comparo com Cristo, quando eu comparo com o conhecimento acerca de Cristo, quando eu comparo com a ressurreição de Cristo, quando eu comparo com o sofrimento de Cristo, tudo isso, olha a palavra que ele usa, esterco, é nada, é perda, eu considero como perda, não tem valor. Agora eu olho para Cristo, a minha percepção de mundo mudou. O que eu quero agora não é ser proeminente na minha sociedade. Eu não quero ter destaque e influência entre as pessoas. Eu quero Cristo. Quero ser participante dos seus sofrimentos. Eu quero me achar nele através da fé baseada em Cristo e não mais na lei, não mais na ordenança das leis, mas agora em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu remidor dos meus pecados. Só porque, irmãos, me faz lembrar aqui, no ano de 2000, porque quando nós falamos de discipulado, no senso comum, é de você passar ensinos, valores, princípios a alguém, e este alguém passar para outro e assim vai. Princípios, valores, cultura, né? No caso do cristianismo, o Senhor Jesus passou para os seus discípulos, né, ensinamentos como amor, amem uns aos outros, amem seus inimigos. O Senhor Jesus passou os princípios e valores acerca do perdão. Vocês devem se perdoar mutuamente e devem perdoar aqueles também que te ofendem. Aqueles que ofendem vocês devem perdoar. Vocês devem estar unidos em comunhão para que todas as outras pessoas que os cercam, que se relacionem com você, possam ver que vocês são meus discípulos. Porque vocês estão unidos, assim como eu estou unido com vocês, vocês comigo. Nós estamos unidos no Pai, no Filho. A nossa fé ou a nossa vida ela é aperfeiçoada na unidade. Então o Senhor passou esses princípios, esses valores para os seus 12. No caso, os 11 aceitaram. Judas declinou-se, saiu do caminho. E os 11 seguiram, pregando, ministrando, evangelizando, anunciando e proclamando o evangelho de Cristo. O Senhor passou esses valores. E são valores bons, né? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, estar unido. Eu me lembro, não é um passado tão recente, é em 2000, né? Nós temos aí 20 anos. Eu me lembro de um filme que você deve conhecer muito bem. O filme se chama Corrente do Bem. Conta a história de um professor de estudos sociais que dá uma tarefa para a sua turma, para a sua classe, a 7ª série. E lá tem um garoto chamado Trevor. E esse garoto, então, ele tem uma ideia de passar traços ou princípios de bondade a alguém, tendo um ato de bondade. E este alguém passa para outro, esse outro para outro, e assim vai. E aí no ciclo volta o bem para ele que iniciou. Basicamente é isso.
para não dar aqui uma resenha, nem um resumo do filme. Mas é mais ou menos isso. Ali naquele momento do filme floresce um fenômeno nacional. Todas as pessoas passam então a desejar fazer o bem para o outro. E aí esse outro não precisa pagar o favor ou o bem recebido. Ele deve passar o bem adiante. Essa era a proposta, né? Esse menino no filme, ele morre no final. E no final você vai ver lá todas aquelas pessoas que ele realizou bem no filme. Vai passar lá que a mãe está na casa e vê lá um monte de pessoas lá com velas acesas, né, fazendo a sua última homenagem. Um filme muito lindo, que fala muito sobre isso, fazer o bem. Você vai encontrar na internet vários vídeos, né, de uma pessoa que ajuda o outro que caiu. Esse que caiu, ele vê uma pessoa precisando de pegar uma sacola, ele vai e ajuda essa pessoa a pegar uma sacola. Essa outra pessoa ajuda outra pessoa com um copo com água, quem tem sede. E isso vai, né, nessa dinâmica, nessa engrenagem. E depois que faz o ciclo, aquele que iniciou o bem, ele recebe o bem. Você vai encontrar isso. Me lembro também, em 2009, quando Augusto Cury, um grande escritor, psiquiatra, estudante da psicologia, ele escreveu um livro chamado O Vendedor de Sonhos. E inclusive tem até o filme também. Você também pode assistir o filme O Vendedor de Sonhos. É um homem desconhecido que tenta salvar da morte de um suicida. Uma pessoa está lá no prédio, quer se matar, quer cometer suicídio, e essa pessoa, então, sem nome, todo vestido como um mendigo, e aí há um diálogo ali com aquele que quer se suicidar, e ele consegue convencer, então, aquela pessoa a não cometer o suicídio. E aí ele começa, então, na narrativa do livro, né, um vendedor de sonhos, e vai ali fazendo vários outros discípulos, pessoas da sociedade, né, pessoas ali com N problemas, com tanta dificuldade, e esse vendedor de sonhos, ele vai colocando princípios e valores humanos, princípios e valores mais nobres, mais com a cara, né, do amor, da sensibilidade, do companheirismo, da atenção com as outras pessoas. Então, corrente do bem, o vendedor de sonhos. Você vai encontrar isso em todos os lugares. Mas quando nós falamos do discipulado de Cristo, não estamos falando só de fazer o bem. Que isso fica muito claro, por essa razão é a provocação. Quando eu estou falando de discipulado, eu não estou me referindo a fazer o bem apenas. Amar, perdoar, estar unido, ajudar uns aos outros. Porque essas coisas nós encontramos em vários meandros da nossa sociedade. Mas quando eu estou falando de discipulado, será uma ressignificação? Porque Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estarei convosco todos os dias, ou eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É dessa premissa que eu estou falando do discipulado. Não só de fazer o bem, não só de ajudar um outro, não só de amar, de perdoar. Vai muito além disso. Quando ele está dizendo, Jesus, portanto, vão, indo, façam discípulos, batiza-os, ensina-os. Então tem 3 ações aí. Nós devemos ir e nós devemos fazer discípulos. Devemos batizar esses discípulos e devemos ensinar esses discípulos.
assim como Jesus fez. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, dedicação, atenção para com o outro. Mas vamos mergulhar na nossa reflexão. Indo, uma ação, um comissionamento. Fomos comissionados ao indo, melhor dizendo, que a palavra indo é no imperativo. No grego original é no imperativo, é ir, indo, caminhando, seguindo. E quando nós falamos em discipulado, batismo, ensinamento, isso tudo está ligado ao ir, que vem primeiro. E aí é onde mora a nossa reflexão. Porque quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, o aceitamos e o reconhecemos como único, suficiente, Salvador e Senhor de nossas vidas. Parou por aí? Ah, agora eu estou salvo. Agora eu vou morar na eternidade. Vou habitar um céu, uma nova terra, onde não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais sofrimento. Que legal, bacana. Eu vou aguardar então esse grande dia. E o outro, que ainda não recebeu essa mesma graça da qual você goza hoje, da qual você desfruta hoje. Indo, seguindo, falando, anunciando, proclamando. O indo é uma missão. Nós temos estratégias, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos de evangelismo, nós temos aí com fartura literaturas, vídeos, livros, palestras, informações. Tudo isso nós temos aí com fartura. Mas não temos a mesma fartura das pessoas indo. Você pode ver aqui, atrás de mim, alguns livros. Eu tenho vários livros. Discipulado Dinâmico, Igreja Multiplicadora, Igreja em Célula, Igreja em Ministérios, em Rede Ministeriais, Pequeno Grupo Multiplicador, Igreja que se une em casa, se reúne em casa. Eu tenho vários livros aqui. Na internet você tem vários vídeos. Que é discipulado, como fazer o discipulado, a quem alcançar. Mas onde estão os que estão indo? Aonde estão aqueles que estão seguindo? Porque o apóstolo Paulo entrou no processo de ressignificação. A minha pergunta, a minha provocação é você. Discipulado, será ressignificação? Será uma ressignificação? Isto é, dar novos significados a algum acontecimento na sua vida. Você aceitou a Cristo. Que significado, que novo significado você dá a isso? Qual é a sua mudança? Qual é a sua mudança na sua percepção de mundo? Isso deve ser mudado. E nessa percepção, você evangeliza outro. Você anuncia Jesus a outro. Você proclama o evangelho a outro. Paulo mudou completamente a sua vida. Paulo mudou. Mas agora, tudo eu considero como esterco. Eu considero como nada. Quando eu comparo com Cristo. Quando eu comparo com o sofrimento de Cristo, quando eu comparo com a ressurreição de Cristo. Eu olho para a minha vida, agora ela é nada, é uma vida irrelevante, sem sentido. Com Cristo, a minha vida mudou, a minha vida transformou. Eu passei por um processo de ressignificação,
eu mudei minha percepção de mundo. E, portanto, eu passo agora a proclamar o Evangelho. Eu passo a anunciar o Evangelho. Eu deixei a minha vida religiosa, saí da religiosidade, saí só de estar sentado num banco de igreja, de frequentar a igreja aos domingos. Eu saí dessa maneira rasa, superficial de pensar. Agora eu sou um adorador, agora eu sou uma pessoa que evangeliza, agora eu sou uma pessoa que anuncia aquilo que Deus fez na minha vida. Eu falo para o outro, ó, Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu começo a falar do seu amor, falar da sua graça, falar da sua misericórdia. Eu não vivo mais a minha vida em mim. A minha vida em mim, ela morreu. Agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo ela na fé no Filho de Deus. Ele me amou, se entregou por mim. Agora eu saio pela rua, eu vou indo pela rua dizendo, o Senhor Jesus me salvou, quer salvar você também. Passei a ser um discípulo de Cristo, tornei-me um discípulo de Cristo e quero fazer outros discípulos. Precisamos refletir, sermos provocados a essa reflexão. Livros, eu tenho um monte aqui que fala para você o que é discipulado. Na internet você vai achar vários vídeos, literatura farta. E o que nós fazemos com isso? Na rua da igreja, nas ruas, nas adjacências da igreja, o bairro Rodrigo Barreto enxerga na igreja Manancial um farol, uma luz em meio às trevas. As pessoas que nos cercam enxergam na igreja um farol, enxerga na igreja uma luz em meio às trevas. Nós, como membros desta igreja, seja essa igreja Manancial, uma igreja em loco, ou uma igreja que eu digo a igreja do povo de Deus, as pessoas nos enxergam como sal para essa terra, como luz para este mundo, ou eu apenas me contento a ser ensinado, batizado e pronto, a minha vida se resume a isso. Mal e mal eu vou lá, dou uma oferta, mal e mal eu vou lá e toco, algumas vezes eu canto, outras vezes eu participo de alguma coisa, mas o discipulado. E as pessoas que nos cercam, que estão em trevas, pessoas que querem se matar, pessoas que querem jogar para o alto a sua vida, pessoas que estão atoladas no lamaçal do pecado, pessoas que estão presas aos vícios, ou se não estão nessa situação, estão presas ao seu intelecto, à sua ignorância, achando que viver daquela forma é isso mesmo, não tem que ir para a igreja, não tem que aceitar Jesus, não tem que adorar a Deus, a minha vida está boa. Elas estão presas a isso, não conseguem enxergar a obra salvífica de Jesus, a obra que o Senhor morreu na cruz para salvar as pessoas do pecado, inclusive essas pessoas. Elas não conseguem enxergar isso. Pode ser que essa pessoa não está presa na bebida, não está presa no vício das drogas, não tem problema na sua família, não tem problema de dinheiro, mas tem problema de entender que ela é uma pecadora sim. E que precisa de Cristo para ser salva. Porque se não ser salva, embora não creia no inferno, terá o desprazer de conhecê-lo. Nós devemos fazer o discipulado. Saiamos dos bancos da igreja, saiamos pelas ruas, saiamos
com as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, que se relacionam com a gente. Proclamamos o Evangelho. O povo está sedento. O povo está com fome da palavra. Missão. Eu quero aqui então, dentro dessa provocação, dessa reflexão, eu quero apontar aqui algumas situações para a nossa reflexão. Pelo menos 3 situações. A primeira situação que eu quero provocar vocês é que aquele que realiza o discipulado, ele se identifica e se une com Cristo em seu sofrimento e em sua morte. Aquele que realiza o discipulado, ele se identifica, ele se une com Cristo em seu sofrimento e em sua morte. Essa é a primeira situação, esse primeiro ponto que eu quero aqui provocar essa reflexão com vocês. Se você quer realizar o discipulado com alguém, pode ser alguém da sua família, você pode discipular um amigo de trabalho, você pode discipular um amigo da escola, da faculdade, do curso. Você pode discipular o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, aquele que mora em cima da sua casa, ou você mora em cima da casa dele. Ele pode ser seu inquilino, você pode ser inquilino dele. Você pode fazer discipulado com ele. Seja sal e luz para ele. Então, o primeiro ponto, ou primeira situação que eu quero provocar essa reflexão, é que aquele que realiza o discipulado, ele se identifica e se une com Cristo no seu sofrimento e na sua morte. Atos capítulo 4, verso 19, verso 20, ele diz o seguinte: Pedro e João, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes do que ouvirmos a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse texto, Atos 4, 19 e 20, o contexto é logo depois do capítulo 3, quando Pedro e João, eles realizam o milagre de uma pessoa que era coxa, estava em frente ao templo da Formosa, e eles ajudam aquela pessoa, e ali há um sinal: eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. E aquele que não andava passou a andar e entrou no templo salteando e glorificando a Deus. Aquilo teve um resultado, teve um efeito na vida daquele que foi milagrosamente abençoado e retornou a andar, ou voltou a andar. O resultado para ele foi positivo. O resultado para João e Pedro foi diferente. A turma do Sinédrio, os religiosos da época, reuniram e prenderam João e prenderam Pedro. E quiseram silenciar, cercear a fala de Pedro e de João. Eles fizeram o seguinte, se reuniram e falaram o seguinte: vocês não vão poder mais falar, vocês não vão poder mais pregar, vocês não vão poder mais falar desse Jesus, não vão falar que ele ressuscitou, vocês não podem falar que ele ressuscitou, vocês não podem fazer isso, vocês não podem anunciar, não permitimos, diziam eles. Então Pedro e João tomaram a palavra e disseram: nós devemos obedecer a vocês do que a Deus? De forma alguma.
Não podemos deixar de falar aquilo que nós ouvimos e vimos, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo foi crucificado, que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo agora está à destra de Deus e intercede por nós. Jamais poderemos de falar coisas como essas. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi crucificado no madeiro pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele morreu a nossa morte. Não podemos deixar de anunciar e proclamar este evangelho, essa boa nova. Nós devemos fazer o discipulado, e todo aquele que realiza discipulado, ele se identifica com Cristo na sua morte e no seu sofrimento. Quem não quiser tomar sobre si a cruz, quem não quiser expor a sua vida ao sofrimento e à rejeição por parte dos seres humanos, perde a comunhão com Cristo e não é o seu discípulo. Porque o seu discípulo, ele se identifica com Cristo no seu sofrimento e na sua morte. Paulo disse isso. Eu considero as coisas como perda. Agora, o que me importa é Cristo. Cristo habitar em mim. Porque ele me amou, ele se entregou por mim. Agora eu quero o conhecimento da ressurreição de Cristo. Agora eu quero sofrer os sofrimentos de Cristo, porque eu quero me achar nele, de alguma forma, também a ressurreição dos mortos. Paulo também tinha convicção dessa vida eterna. Paulo largou tudo para se identificar com o seu mestre, com o seu Senhor, com o seu Cristo, com o seu Redentor, se identificar com os seus sofrimentos, se identificar com a sua morte. Paulo anunciou e proclamou, fez discipulado com tanta gente. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo foi espancado, mas ele não deixou de falar daquilo que ele ouviu, daquele que ele viu. Faça discípulos. Você precisa ressignificar. Precisa haver uma mudança no seu pensamento, na forma de você agir. Não se faz discipulados em casa. Não se faz discipulado apenas na igreja nos domingos. Aquele que realiza discipulado, ele precisa se identificar com o seu Cristo, no seu sofrimento e na sua morte. Quem, porém, perder a sua vida no discipulado, no carregar da cruz, tornará a encontrá-la no próprio discipulado, na comunhão da cruz com Cristo. A vida de Paulo perdeu sentido e ela ganhou um novo sentido agora em Cristo, dizendo: eu morri para o mundo, eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado no madeiro com Cristo. E agora a minha vida não vivo mais em mim, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Essa é a mensagem que você deve pregar. Faça discípulos. As pessoas precisam ser discipuladas na mensagem da cruz, serem batizadas, ter a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Elas precisam ser ensinadas, doutrinadas nas verdades da palavra de Deus. E tenha certeza, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estaremos sozinhos. O segundo ponto, uma segunda situação que eu quero ainda refletir com vocês, acerca do discipulado. Discipulado será uma ressignificação? Segundo ponto, aquele que realiza o discipulado,
ele sente-se honrado e não se envergonha do nome de Cristo. Vou repetir. Aquele que realiza o discipulado, ele se sente honrado e não se envergonha do nome de Cristo. Não se envergonha. O oposto do discipulado é envergonhar-se de Cristo. É envergonhar-se da cruz. É escandalizar-se por causa da cruz. No mesmo texto, do capítulo Atos, capítulo 5, versículo 41 e versículo 42. Atos 5, versículo 41 e 42, ele diz o seguinte: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Veja bem, lembra? No capítulo 4, eles são presos, são capturados pelos soldados do sinédrio, pela cúpula judaica, os fariseus, os doutores da lei, se reúnem e prendem eles. E querem cercear a fala deles. Querem silenciá-los. E eles dizem: não deixaremos de falar daquilo que ouvimos e daquilo que vimos. E agora, quando eles saem de lá do sinédrio, eles saem de lá alegres, porque eles foram julgados dignos de serem humilhados pelo nome de Cristo. Saíram alegres por serem humilhados pelo nome de Cristo. Aquele que realiza discipulado, ele se sente honrado e não se envergonha do nome de Cristo. Você continuar a pensar que evangelismo é só para quem é missionário, que evangelismo é só para quem tem o dom de evangelizar, que anunciar e proclamar o evangelho é coisa do pastor. Se você continuar a pensar assim, você está de forma muito equivocada na sua vida cristã. Você precisa de passar de um processo, você precisa passar por um processo de ressignificação. Dar novos sentidos ou novos significados ao que realmente aconteceu na sua vida. Mudar a sua percepção de mundo. Não pode pensar assim. Se você é um discípulo de Cristo, se identifique com Ele na sua morte e no seu sofrimento. E não se envergonhe da cruz de Cristo. Não se envergonhe. Pelo contrário, honra-se com ela. Os discípulos Pedro e João, alegres por serem achados dignos de serem julgados por causa do nome de Cristo. Saíam de vários lugares porque eram presos, eram maltratados, e eles davam glórias a Deus porque era por causa do nome de Cristo. Porque a minha vida e a minha esperança já não estão mais nas coisas que passaram. Agora a minha vida é a vida que Cristo vive em mim. E eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando deixamos de anunciar, quando abrimos mão daquilo que fomos chamados para fazer, deixando de lado uma importante ferramenta de evangelismo, que é testemunhar de Cristo, testemunhar do que Cristo fez em nossa vida,
Será realmente que nós somos discípulos? E um terceiro ponto que eu quero provocar uma reflexão. Aquele que realiza o discipulado, ele se relaciona verdadeiramente com as pessoas. Aquele que realiza o discipulado, ele se relaciona verdadeiramente com as pessoas. Porque o texto de Atos, capítulo 5, versículo 41 e 42, vai dizer que os discípulos saíram de lá alegres por serem achados dignos de serem julgados pelo nome de Cristo. Serem julgados, humilhados pelo nome de Cristo. E o versículo 42 diz o seguinte: todos os dias no templo, isto é, na igreja, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que haveria de vir, que Jesus é o libertador, que Jesus é aquele que nos salva, que Jesus é o remidor dos nossos pecados, que Jesus é o nosso redentor. Todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não cessavam, eles não deixavam, eles não paravam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aquele que realiza o discipulado, ele se relaciona verdadeiramente com as pessoas. Irmãos, o evangelismo através do folheto é um instrumento, é uma ferramenta. O evangelismo através do acolhimento, isto é, de uma igreja acolhedora. Quando um visitante chega na igreja, a igreja acolhe, a igreja cuida daquele visitante, também é um instrumento de evangelismo. Quando você liga para alguém, manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, são instrumentos de evangelismo. Mas o maior instrumento, ou o maior fator de evangelismo é o testemunho pessoal. É você se relacionar com uma pessoa e dizer para ela: lembra da minha vida? Olha agora como eu estou. Jesus transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Discipulado é relacionamento. Discipulado é relacionar-se com alguém. É gastar tempo com alguém. É dizer para a pessoa: vamos caminhar juntos. Vamos seguir juntos. Eu vou ensinar você. Eu vou compartilhar com você. Nós cresceremos juntos. Vou estar orando com você. Conte comigo. É gastar tempo, irmãos. Investir tempo de qualidade com o outro. Sinceramente, eu não consigo me imaginar eu ensinando, eu cantando, eu pregando alguma coisa que eu não esteja fazendo. Eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu gosto muito, e muitos ali também gostam, de quando chega um visitante, ou quando você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém do seu trabalho, alguém da escola, da faculdade, falar com o seu vizinho. A minha esposa, Beth, ela sempre brinca comigo, que ela fala: você parece um vereador, parece um político, porque em todo lugar que eu passo eu cumprimento sem saber quem é. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, buzino. E a Beth, você conhece? Não, não conheço. Não conheço agora, mas vou conhecer. Em algum momento eu vou conhecer. Falo bom dia, e aí como é que você tá? A pessoa fica olhando pra minha cara
E ela fala, por que essa pessoa tá assim, tão dada, né? Sempre sorrindo. Porque eu vejo as oportunidades de fazer evangelismo, de ter uma oportunidade de discipular, de sentar com a pessoa, explicar a palavra de Deus, orientar acerca da palavra de Deus. Então, às vezes ela brinca comigo, se parece isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode ser até fora do estado, da cidade, em qualquer lugar. Se eu estiver passando na rua, alguém olhar para mim, eu falo bom dia. Eu falo boa tarde. Eu sorrio. Eu cumprimento. Eu puxo assunto no ônibus, no metrô, em uma fila do banco. Eu não consigo entrar num banco, numa fila, e ir lá até fazer o que tem que fazer no banco sem falar com ninguém. Eu já vou falando bom dia pro guarda que fica lá na porta, lá, automático. Eu já falo bom dia, falo boa tarde, puxo assunto com a pessoa da recepção. 1 hora, Deus abre a porta. Porque não sou eu que vou falar, é Deus que vai falar através de mim. Então fale com todas as pessoas. Fale com o da direita, da esquerda. Cumprimenta. Ah, mas eu vou passar vergonha. E se não me responder? Não respondeu. Você não vai morrer por causa disso. Mas você cumprimenta. Fala bom dia. Boa tarde. Como é que você está, vizinho? E você, colega, precisa de alguma coisa? Seja sal. Seja luz para este mundo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Neste processo, o que ensina, o que se torna referência de amar, perdoar, de estar em comunhão com os outros. Neste processo de discipulado, o discipulador, ele é aquele que ensina. Ele se torna referência de uma pessoa que sabe amar, perdoar e estar em comunhão com seus irmãos. Quando você está discipulando alguém, você se torna referência dele. Você é a pessoa mais próxima dele que faz ele enxergar quem é Cristo, a personalidade de Cristo, a mente de Cristo, o caráter de Cristo. É você que faz o discipulado, você é o exemplo dele, o modelo para ele, a referência para ele. E muitos não querem fazer o discipulado por conta disso, porque tem medo. Você é uma referência, você é um modelo, você é um exemplo para aquele que você está fazendo o discipulado. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Depois, 1 Coríntios 4, 14 e 16, o apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: esse apóstolo Paulo que disse para nós em Filipenses, capítulo 3, que tudo ele considerava agora como nada, que agora o que mais importava na vida dele era Cristo. Queria ter os conhecimentos da ressurreição de Cristo, do sofrimento, queria participar dos sofrimentos de Cristo, que agora Cristo habitava nele porque ele foi crucificado com Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e verso 2, ele diz o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizendo: imitem-me, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim, por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Eles seguiam as orientações do apóstolo Paulo, como Paulo orientou a eles. E Paulo fala: sejam meus imitadores.
Qual é a igreja que Paulo está escrevendo? É a igreja de Coríntios. Uma igreja difícil, uma igreja complicada. Quando você lê os 7 primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios, você vai ter uma noção de como era aquela igreja. E Paulo está dizendo para eles, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então você que vai ser um discipulador, não se esqueça disso, você é referência, você é exemplo, você é modelo para o discipulando. Ele olha para você, a pessoa mais próxima que ele consegue enxergar a Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, é em você. E muitos deixam de fazer o discipulado porque tem medo disso. E aí eles se envergonham da cruz, se envergonham de Cristo, se envergonham da mensagem de Cristo. Será que você não precisa passar por um processo de ressignificação? Dar novos significados ao que aconteceu na sua vida quando você aceitou a Cristo? Mudar a sua percepção de como você vê o mundo, de como você vê a vida cristã, achando que a vida cristã é só ir à igreja aos domingos, que a vida cristã é só você levar o seu dízimo, que a vida cristã é só você tocar, só você cantar, só você pregar, só você ensinar. A vida cristã tem discipulado. Eu, você, todos nós fomos comissionados por Deus para pregar o Evangelho, as boas novas. 1 Coríntios 4, eu encerro aqui. Versículo 14, versículo 16, Paulo ainda acrescenta. Portanto, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas eu procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo dizendo, e eu vou repetir, não estou tentando envergonhá-los. Poderia parafrasear aqui, irmãos, meus amados irmãos e irmãs, eu, pastor Randal, não estou dizendo essas coisas, ministrando essas coisas para envergonhá-los. Estou parafraseando o que Paulo está dizendo. Não estou falando isso, ministrando isso para envergonhar vocês. O que Paulo está dizendo, olha lá, não quero envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas eu procuro adverti-los, orientá-los, exortá-los, como a meus filhos amados. Paulo está exortando, Paulo está advertindo eles, não para a vergonha deles, mas porque Paulo os amava como filhos. E eu, como pastor de vocês, eu preciso exortá-los, eu preciso adverti-los, eu preciso amá-los, perdoá-los, ter comunhão com vocês, porque eu os amo como minhas ovelhas, como as ovelhas do pastoreio de Jesus, a qual o Senhor me confiou para cuidar, para exortar, para orientar, para amar, para abençoar por meio da palavra de Deus. Sejam meus imitadores, diz Paulo. E eu não tenho vergonha de dizer para você que você pode me imitar, que você pode seguir o meu exemplo, que você pode ter-me como sua referência. Eu não tenho medo algum. Não tenho. Porque eu sou sincero a falar com você, como Paulo também o fez. Eu já morri para o mundo. Eu creio, como Paulo, que eu fui crucificado com Cristo. E que agora eu não vivo mais em mim. Se você já parou para observar o seu pastor,
se você já procurou fazer uma análise do comportamento, da maneira que eu penso, das minhas atitudes, se você já parou um pouco para ver isso, você nunca viu uma pessoa perfeita. Isso é verdade. Perfeito eu não sou. Mas você não terá dúvidas que eu já morri para o mundo e que já fui crucificado com Cristo. E que agora a minha vida é pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Então eu posso dizer para você, como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios: sejam meus imitadores. Vamos andar juntos? Vamos caminhar juntos? Vamos sentar à mesa juntos? Vamos exercitar uma ação deliberada em favor do outro sem querer nada de troca, que é o amor. Vamos colocar em prática o perdoar, o pedir perdão e o liberar perdão, porque perdoar é ter uma ferida sem dor. Vamos a partir de agora estar mais unidos. Vamos ser aperfeiçoados pela nossa unidade. Vamos estar juntos, vamos partilhar o pão juntos. Estamos juntos. Imitem o pastor quando o pastor estiver imitando a Cristo. Paulo, ele quer dizer isso para as suas ovelhas em Coríntios. Eu os gerei como filhos amados. Eu gerei, Paulo vai dizer. E eu gerei vocês pelo meio do Evangelho, pela palavra. Podem me imitar. Veja as minhas atitudes, a forma que eu me comporto, a minha vida espiritual com Deus, minha comunhão com Deus. Imitem. Paulo está dizendo: sejam meus imitadores. Se ainda você tiver alguma dúvida com relação a esse pastor que vos fala, então imite a Cristo. Se você tem alguma dúvida em imitar o pastor, então imite a Cristo, porque Ele é perfeito. Você pode imitá-lo nas suas ações de amor, de perdão, de compromisso com o reino, com a palavra de Deus. Você pode imitar a Deus. Você pode imitar a Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e possamos então executar a missão. Indo, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os tudo aquilo que eu já ordenei a vocês. E Jesus diz para nós: estarei com vocês até o final, ou até a consumação dos séculos. Amém? Eu vou colocar uma música, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por essas 4 mensagens. Falamos do amor, falamos do perdão, falamos da comunhão, estamos encerrando agora o discipulado. Vamos orar? Eu vou colocar a música. E nós vamos estar orando. Você tem um chamado. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus me chamou, chamou todos nós, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas mensagens, ó Pai, de Páscoa. Te agradecemos, ó Deus, pelo tempo precioso que o Senhor nos proporcionou. Foram horas, ó Pai, de oração, foram horas, ó Deus, de estudo da Tua Palavra, foram horas, ó Deus, de ministrações. Pai, agora em nome de Jesus, nós queremos renovar um compromisso contigo, um compromisso, ó Deus, com o Senhor, de, ó Pai, de mantermos, ó Deus, o amor, ó Pai, em primeiro lugar, de mantermos, ó Deus, o exercício, ó Pai, a prática, ó Pai, da unidade, da comunhão, bem como agora, Senhor Deus, renovamos o compromisso contigo, ó Pai, de estabelecermos, ó Deus, a nossa vida para o discipulado, para anunciar o Teu Evangelho,
para proclamar, Senhor Deus, o teu nome, para fazer o teu nome ser conhecido e reconhecido como o único Deus, Salvador e Senhor. Pai querido, venha forjar, ó Deus, as nossas mãos, o nosso caráter, para que possamos ser exemplos, ó Pai, a serem seguidos, a serem imitados, que nós possamos ser referência, que, ó Deus, o nosso agir, ó Pai, as nossas decisões sejam pautadas na sua palavra, que possamos ser pessoas, ó Pai, que em qualquer lugar que entrar ou sair, seja reconhecido como discípulos do Senhor. Pai querido, que a sua infinita graça nos dê, ó Deus, a tua direção, ó Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos nessa terra, exaltado seja o teu nome. Obrigado pela nossa família, obrigado por este povo lindo, maravilhoso, Senhor Deus. Pai, venha nos instruir, venha, ó Deus, a nos dar sabedoria, a entendimento. Ajuda-nos, ó Deus, a renunciar a nossa vida em detrimento da tua cruz. Nós estamos crucificados, ó Deus, com o Senhor. Morremos naquela cruz contigo. Seremos ressuscitados como o Senhor ressuscitou. Nós queremos habitar, Senhor Deus, as mansões celestiais. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças nós te damos. Bendito é o Cordeiro, bendito é o nosso Rei. Exaltado seja o Senhor. Tu és a nossa torre forte, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, o Senhor é o nosso Redentor. Tu és, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que é a estrela da manhã. O Senhor, Deus, é o Cordeiro Pascual. O Senhor, Deus, é aquele, ó Pai, que tira o pecado do mundo. Nós queremos te glorificar. Nós queremos te exaltar, Pai amado. Louvado seja o teu nome. Bendito é o Senhor em nossas vidas. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Estenda aqui a sua mão comigo. Nós vamos pedir a bênção apostólica ao Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as doces consolações do teu Santo Espírito, seja conosco hoje, seja conosco durante a semana, seja conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã, querido. Um beijo, um cheiro e um abraço no coração de todos vocês. Deus abençoe.